O programa Conexão chegou com mais concursos para vocês. Meninas que gostam de desfilar, de estar nas passarelas, nós chegamos com o nosso concurso Mini Miss. Inscreva-se. Quer participar? O telefone está na tela, mas eu vou dizer 981 50 16 16. Tem prêmios para vocês. Concurso Mini Miss do programa Conexão. Inscreva-se, hein? Tô te esperando. Estamos de volta com o nosso programa Conexão. Lembrando que tem reprise desse programa na segunda-feira, 8h30 da noite. E neste bloco, nós estaremos falando sobre um assunto que muita gente acha chato e muita gente acha super importante. Mas, na verdade, na minha opinião, é super importante, principalmente neste período que nós estamos aí bem pertinho das eleições. Nós vamos falar um pouquinho sobre política, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso país, qual é o quadro político atual. Então, estou aqui com, você já conhece, o Reginaldo Silveira, que está aqui comigo, vai falar um pouco sobre isso. E junto com ele nós temos um convidado especial, o Darlan Wader. Vocês sabem que eu sempre falo dele no Momento Balada, né? Eu chamo de meu assessor de assuntos aleatórios, Darlan Wader. Você vê como ele é tão assim, assessor de assuntos aleatórios, que olha aí, o Darlan agora, vamos falar sobre política, e o Darlan vai estar aqui para conversar um pouquinho, para dar a sua opinião, para tirar suas dúvidas também. Nós vamos fazer uma roda de conversa, aqui ninguém é especialista, mas nós temos as nossas opiniões, e o Reginaldo é uma pessoa que está sempre envolvida com política e vai poder tirar algumas dúvidas também. Nós vamos fazer perguntas, inclusive suas, que eu tenho certeza que você tem muita coisa que não sabe. Então, para começar o nosso bloco, né? Primeiro, Reginaldo, seja bem-vindo ao programa e fique à vontade a partir de agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o quadro, né? Atual, político, mas nós vamos falar também sobre dúvidas. Vamos começar com as dúvidas? Muito bem, Sônia, bom dia a todos, é sempre um prazer fazer esse quadro, sempre é um prazer trabalhar com vocês nessa casa maravilhosa, sempre agradecendo toda a direção e com certeza muitas dúvidas, né, Sônia? Todos nós temos muitas dúvidas. Quanto mais a gente está um pouco ligado, eu que faço a cobertura da Câmara de Caucaia toda terça e quinta, a gente está sempre convivendo, mas sempre tem dúvida. E com as mudanças vamos dizer assim, de regras nas eleições, todas as eleições têm as mudanças, esse ano não é diferente, tem algumas mudanças, né? Tem um ministro que teve várias polêmicas aí, que assumiu a presidência, né? Que é o Alexandre, e ele traz algumas polêmicas, mas que é necessária para trazer a ordem, né? Inclusive, para o Brasil, já foi liberado aí reforços, né? da Força Nacional, e o nosso Ceará pegou aí 10 municípios, né? Capital e mais 9, com reforço aí para essas eleições. Isso é muito importante, a segurança. Sim. Darlan, fica à vontade, na hora que você quiser se posicionar. Inclusive, nós vamos começar a questão das dúvidas, nós vamos começar com o que nós estávamos falando aqui em off, né? Exato. Dos bastidores. Como, por exemplo, vamos tirar a dúvida da população, Reginaldo, o que é que um senador faz? Qual é o que é que ele representa? Qual é a função dele? É muito importante a gente prestar bem atenção nos nossos candidatos, se eles estão aptos a assumir esse cargo. Porque em toda profissão a pessoa não tem que fazer os cursos, não tem que se preparar, Sônia. Então nós temos que botar nos lugares, né, que estão aí abertos, as vagas, pessoas que estejam preparados. Então essa é a importância de todos nós elegermos pessoas capacitadas para os cargos. Respondendo aqui o nosso amigo Darlan, ele que é um conhecedor da política, está sempre discutindo política, tem a sua opinião, e isso é importante, você ter a sua opinião e não se deixar levar por opiniões e nem por pesquisa. Pesquisa é muito importante, a gente entende que é preciso, mas não pode mudar a sua opinião. A sua opinião tem que ser através do seu conhecimento. Por isso que o voto, ele é secreto e é só você e a urna, não é isso? Então, você que decide. Então, é preciso que você pesquise, é preciso que você conheça os seus candidatos. Muito bem, Darlan. Os senadores representam em Brasília os estados. Isso é muito importante a gente conhecer o que cada um tem que fazer para a gente poder cobrar. Porque você não pode cobrar de um vereador que ele faça o trabalho do prefeito. O que é que o senador vota? O senador, ele vota todos os assuntos ligados ao Estado. Né? Então, eles estão lá, são 3
senadores para representar o seu estado. São então, 3 para representar o estado. Cada estado, são 3 por estado. E as eleições, como é que é? O Darlan, nós estávamos falando aqui em off, a Sônia bem lembrou, esse bate-papo em off é muito importante, da quantidade que você acabou de a gente confirmar, que são 3, mas agora só tem uma vaga para cada estado. Por quê? Porque as eleições de senadores é diferenciada. Cada senador, em vez de 4 anos, ele tem 8 anos. Como são 3, primeira eleição elege 2, na segunda elege 1. No caso, agora vamos eleger 1. Na próxima eleição vamos eleger 2. Por exemplo, nós vamos ocupar, o Ceará vai ocupar a vaga do nosso senador Tasso Gereissati. Entendi. Portanto, vai ficar lá nas outras 2 cadeiras, os nossos 2 senadores, né, que vamos lembrar quem é que está nos representando lá, Darlan. Você que conhece? Atualmente o Cid Gomes. Né? Isso. E eu esqueci agora o nome do outro. É o homem do Fortaleza. Girão. Né? Eduardo Girão. Isso. Agora, já falamos um pouquinho da função do senador. Eu queria puxar o assunto um pouco para a questão da conscientização das pessoas em relação à política. Darlan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que você vê no nosso país hoje em relação a isso? As pessoas, você acha que as pessoas estão realmente preparadas para depositar o seu voto? Elas sabem realmente como essa mecânica pode funcionar? Não, Sônia, infelizmente ainda não. O que eu vejo é que, por exemplo, existem, eu digo isso porque eu já conversei com pessoas, inclusive pessoas amigas minhas, que votam em candidato X, do partido X, para presidente, certo? Aí, para governador, ela vota no partido Y, do candidato Y, do partido Y, que faz oposição ao candidato que ela está votando para presidente. Então, é uma incoerência política fora de série. Até porque o mecanismo não funciona. Não dá para funcionar. Claro que não. Eu concordo com o Darlan em tem parte. Que ter eu acho que tem que ter uma harmonia. Isso. Porque é claro que na democracia deve ter os 2 lados, né? Mas quando você quer alinhar para que o município consiga aquilo que ele quer, de recurso, de aprovação de alguma coisa, se ele quer alinhar, ele precisa alinhar também com o governo do estado. Exatamente. E com o governo federal. Por isso que tem partido que já doutrina as pessoas e ensinam que ela deve votar no deputado, no senador, no governador e no presidente, todos do mesmo partido. Para quê? Para formar uma aliança mais forte. Pronto, eu não vejo assim, Sônia, me desculpe. Não. Imagina, cada um na verdade, jeito. A democracia ela tem que ter peso, ela tem que ter harmonia, mas ela tem que ter cada um na sua função. Por exemplo, quando vamos falar do Brasil, nós estamos aí para eleger o presidente, são 12 candidatos, mas o presidente depende de quê? Depende das 2 casas, que são os deputados. Exatamente. E os senadores. Mas assim, se o presidente tiver todos dele, do partido dele, todos da coligação dele, o que é que vai ter de vamos dizer assim, de equilíbrio? Precisa ter o equilíbrio. Sim, mas aí você está falando de um equilíbrio, você está botando todos os deputados e senadores. Quantos deputados deve ter? São muitos, então aí vai haver o equilíbrio. Eu estou falando na questão... Deputado federal são 513 e deputados estaduais são 1.035. Olha aí, dá para ter um equilíbrio. Eu estou falando na linha de... Aqui, eu entendi. Presidente, senador, federal, governador. Todos sonham isso. Se não houver uma harmonia nisso aqui, mas a coisa não funciona. O maior problema do nosso país é exatamente isso. Quando os prefeitos são eleitos, a Câmara Municipal passa a ser toda ou quase toda do lado do prefeito. Ou não. Não, sim, mas a maioria, se você for ver aí, na maioria dos municípios, é assim. Aí é muito legal, tem a parceria, não tem discussões, isso, aquilo, outro. A maioria que decide, porque é através do voto. Se você tem uma Câmara, vamos falar aqui de Caucaia, com 23 vereadores. No caso de Caucaia, são 21 situação. Vai discutir o quê? Vai votar o quê? Mas aí você está falando que você está pedindo que haja um conflito. Não precisa disso. Não é conflito, é equilíbrio. Mas o equilíbrio não precisa disso. Mas eu acho que tem que ter o bom senso para isso. Pronto. Eu acho que tem que ter bom senso. Vem. Vamos ver o que é que vai votar. Claro. E cada vereador votar como tem que ser feito. Exatamente. Mas o bom senso é um problema, né, Darlan? É uma lei para a maioria. O problema é esse bom senso.
O problema é o bom senso que não tem, E né? essa Darlan? discussão é que é interessante. É. Isso. O seu ponto de vista, eu acredito que esteja correto, mas precisa da democracia. Sim, a Precisa democracia, daquele- eu concordo. Mas Darlan, ele entendeu errado. É o seguinte, se eu vou votar num candidato, vamos supor, a governador, que tem diferente pensamento do presidente da República, vai haver um conflito, não vai? Mas a democracia está aí para os outros votarem nos que eles gostam também, mas que Exatamente. tenham a mesma ideologia. É isso que eu Exato. estou querendo entendi, dizer. eu entendeu? quis gerar essa polêmica, eu entendi o que você quis dizer. Eu não deixei de Não, entender. correto. Mas é importante. Tem coisas que a gente não entende. Mas nesse caso eu entendi. Mas eu quis gerar essa discórdia para que a gente entenda assim. Você deve acompanhar o que você acredita. E se todos fizerem isso, vai ter os dois lados. Exatamente. é porque assim, ó, exatamente. quando existe esse conflito, quando a gente eu tô falando a nível nacional, quem perde? O povo. Porque muitas vezes por birra, deixa de se ter uma coisa e outra. E quando é prefeito também é a mesma coisa. Às vezes é por implicância, às vezes é porque não se bate. Aí, não, agora também ninguém vai aprovar isso aqui, não. Quem é que perde? Nós. Sem dúvida. Que somos aqui, a gente paga imposto, a gente trabalha, a gente está aqui para fazer a coisa acontecer, acreditando que vai melhorar. Mas lá, para mim, tem muito político, eu não estou dizendo generalizando, mas tem muito político que parece que não quer que a coisa ande. E por isso que muitos pagam. Se a gente vê, e quem acompanha, e acontece isso, e por isso que eu discordei do Darlan, apesar de admirar o Darlan por esse interesse e vamos dizer, essa sapiência dele de entender várias coisas de política, e às vezes até, né, algumas discussões calorosas que eu já vi ele participar, né, pela opinião política dele, e a gente tem que respeitar, a gente tem que aprender a respeitar a opinião política Claro. do outro. E é isso que não vem ocorrendo. Pronto, vamos falar Do sobre modo isso geral, rapidamente. né? Fale aí, o que é que você acha, Darlan, a respeito? O que eu acho é que, assim, as pessoas que mais falam em democracia, que a democracia e tal, são as que mais pedem censura. Pedem, por exemplo, comemoram, eu vi jornalista comemorando porque tinham tirado um site ou uma página que é de direita do ar. Então, quer dizer, isso um dia pode acontecer com essa Mas, Darlan, pessoa tu tinha também. tu tinha que dar o exemplo de jornalista, cara. Mas é o que infelizmente, vem acontecendo. É verdade, mas infelizmente, tem- o mas- jornalismo, comemorando. eu como comunicadora, eu às vezes eu até coloco isso nas minhas redes sociais, eu tô realmente envergonhada da nossa classe em relação a isso. Porque eu acho que o jornalismo, eu sempre falo aqui, Darlan sabe disso, quem trabalha comigo sabe, quem assiste o programa sabe, eu falo, a responsabilidade do jornalismo é com a verdade. É grande. A verdade, porque nós somos formadores de opinião. E a gente vê que muita coisa não é verdade. Mas como em toda profissão, Sônia, nós temos profissionais de todo jeito. Eu brinquei aqui com o Darlan, até porque nós temos uma amizade Isso. e a gente pode brincar, mas assim, por exemplo, você viu uma entrevista do Bolsonaro, uma entrevista nacional, o qual foi perguntado para ele por que ele falava sobre uma posição de não fazer acordo e ele acabou fazendo. Aí ele explicou por quê. O que a Sônia acabou de falar. Por quê? Porque precisa ser votado. Lógico. Aí, Senão, infelizmente, não anda. essas negociações prejudicam o povo. Se você vê as propagandas, que são mais de 200 denúncias aqui no nosso Ceará, Sônia, nas propagandas, eles vão muito pro lado pessoal. Olha, isso que não pode acontecer. O capitão Verdade, votou, verdade. não sei o quê, o Elmano fez isso, aquilo, outro, o Roberto Cláudio fez isso, o Camilo fez aquilo. Quer dizer, isso é importante que as pessoas acompanhem, mas que não pode ser influenciado, Verdade. né? Produzido A influência de deve acordo vir, com o interesse de cada um, não é isso? a influência ela deve vir pelo conhecimento. Pela pesquisa. Porque muitas vezes Cada um. você diz, não, você não deve ser influenciado. E pode até ser, desde que você procure se aprofundar no que está acontecendo. Muita gente não aceita uma mudança por pura ignorância, porque não se informa e não sabe o que está acontecendo. Sônia, o Verdade. básico, né, que nós falamos aqui, o respeito. Você tem que respeitar. E a gente vê em algumas discussões, em grupos, em debates, que vai pro pessoal. Eu acho que isso tem que acabar. Você Isso. tem que votar pela capacidade que aquele candidato que você vê que ele tem. Claro. E ele precisa ter. Isso é profissionalismo. Profissionalismo. E esse qualquer área. Aí Darlan. vamos lá. O pessoal fala muito também, é fake news. O inquérito de fake news. Inquérito, gente. Fake news, não existe nem isso no Código Penal.
Como é que a pessoa pode ser enquadrada no inquérito se não existe, não é crime? Eu acho que ainda existe, apesar de que controvérsia, ainda existe liberdade de expressão no nosso país. Então, qualquer pessoa tem o direito de se expressar, independente de qual lado ela esteja, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Se expresse. Agora, as pessoas não respeitam mais a opinião alheia. O problema contrária, né? A coisa está muito acalorada, as pessoas estão muito exaltadas. Horrível, a gente tem aquela coisa, o respeito. Gente, você tem que respeitar. Eu falo muito isso no Momento Balada também. Cada um tem uma opinião, ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Então, às vezes, a gente vê aí famílias, amigos deixando de ser amigos, grupos de WhatsApp de família, o pessoal bloqueando seu acabando amigo. Por causa de política. Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar um pouquinho no todo. Cada um tem sua opinião. Ninguém precisa e nem é obrigado a pensar como ninguém. Muito bem, nós estamos aí há 7 dias. Nossa. Né, para que a gente vá para as urnas. E é importante que nesses 7 dias a gente faça essa pesquisa, já que você não teve tempo na campanha, porque muita gente diz, isso é muito chato de você ver aquelas... Mas é preciso você conhecer quem está na disputa. São muita gente, são mais de 28 mil candidatos no todo. Então é muito importante que você faça uma boa escolha, porque se informe. São 4 anos, viu, Darlan? 4 anos é tão facinho, gente. Joga lá no Google, pega o nome do teu candidatozinho, coloca lá no Google. Pra saber quem é. Pra saber quem é, o que ele fez, o que ele fez de ruim, o que ele fez de bom. É tão fácil. E outra coisa, gente, ter memória. Você saber em quem você votou, pra você cobrar. Ó, só fez isso, só votou contra aquilo, ou votou a favor daquilo. E cobrar da pessoa com que você votou. Tem pessoas que nem lembram em quem votou para vereador agora, que foram as últimas eleições, ninguém lembra. Gente, infelizmente, parece brincadeira, mas acredito que tá acabando o tempo. Eu acho que no nosso próximo programa teremos Darlan aqui novamente. Por favor. Junto com o Reginaldo, para a gente continuar trazendo para vocês um pouquinho disso, sabe? Botar um pouquinho de política na vida de vocês, porque a nossa vida, mesmo para quem não gosta, nós vivemos dentro de um mundo politizado. Se a gente não tiver consciência, a gente vai pagar por isso. Nós vamos ficando por aqui. Nosso próximo boletim, a gente traz mais informação. E só agradecer, ficou muito bom esse bate-papo. Ficou. Quero agradecer o Darlan, obrigado. Próximo programa está convidado, se você puder vir. Será muito bem-vindo. Obrigado, Reginaldo. Pronto, eu quero também falar para todos acompanhar nossas páginas no Instagram e no YouTube, Informe Ceará, e o programa Político em Destaque aí no Instagram, com muita entrevista, com muita informação. A gente volta já.